Olá, amigos, tudo pronto. A seleção brasileira, comandada pelo técnico Dorival Júnior, finalizou a preparação para o último jogo deste ano de 2024 aqui na Arena Fonte Nova. A equipe está preparada para enfrentar o Uruguai, que foi o nosso algoz na Copa América deste ano de 2024. Caímos nas penalidades lá nos Estados Unidos e aquilo não foi legal. É claro que trouxe uma reflexão para o trabalho do técnico Dorival Júnior do que estava sendo feito de errado. Tanto é que as listas começaram a mudar e alguns nomes que estavam na disputa do campeonato lá nos Estados Unidos acabaram não voltando para as eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. No ano passado também, duelo contra a equipe do Uruguai não traz boas lembranças. Foi lá no Estádio Centenário, aquela derrota por 2-0 que iniciou um ciclo de 3 derrotas consecutivas para a pentacampeã mundial, à época comandada pelo técnico Fernando Diniz. Foi também naquele jogo que o Neymar sofreu uma lesão gravíssima e desde então o Neymar não tem sequência dentro do gramado, só atuou 2 vezes com a equipe do Al Hilal. Então é bom deixar essa zica que o Uruguai trouxe para trás, até também para deixar uma boa impressão, né? Um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para o torcedor da maior seleção do planeta. Eu digo isso porque depois dessa partida contra o Uruguai, o técnico Dorival Júnior só terá a oportunidade de reencontrar os convocados na data FIFA de março, no finalzinho de março. Então daqui a 4 meses o técnico Dorival Júnior vai voltar a trabalhar com a seleção brasileira. Uma rotina completamente diferente da rotina do clube. Se o Dorival estivesse à frente de um clube, terminou o jogo terça, ele já sentaria quarta-feira de manhã, reunião, passou para os atletas, o que deu errado, o que deu certo, vamos lá ajustar, porque domingo tem outro. Seleção é completamente diferente, tanto é que depois dessa partida contra o Uruguai serão apenas 12 jogos até a Copa do Mundo de 2026, então o trabalho de seleções tem toda essa particularidade. Aproveitar o pouco tempo, otimizar o momento que você tem com os atletas e não ter medo de fazer mudanças quando o campo está gritando para que elas sejam feitas. E o técnico Dorival, se essa eliminação lá na Copa América trouxe algum impacto, foi justamente esse: mostrar para o técnico Dorival Júnior que a rotina precisava ser diferente. Ele demorou para reconhecer isso, mas durante essa data FIFA do mês de novembro, mostrou em alguns momentos que o recálculo de rota foi necessário para a pentacampeã mundial e que agora ele ainda não está feliz, mas está confiante que na Copa do Mundo estaremos na versão Prime do trabalho do técnico Dorival Júnior. Eu tenho trazido essa informação que os jogadores estão comprando a ideia do técnico da seleção brasileira e estão não apenas dispostos a terminar as eliminatórias dentro do G6, que dá vaga direta para a Copa do Mundo, mas também brigar pela liderança contra a equipe da Argentina. Esse último treino de 2024, como eu disse, você está vendo as imagens, foi na Arena Fonte Nova, apenas 15 minutos abertos para a imprensa e o Dorival Júnior definiu o 11 inicial. Você que acompanha aqui o trabalho da Litoral News sabe que a gente já vinha trazendo essa escalação desde o pós-jogo contra a equipe da Venezuela. O time vai a campo com apenas uma mudança, a saída do Wanderson, a entrada do Danilo. Eu tive até a oportunidade de conversar no momento em off ali com o técnico Dorival Júnior sobre essa questão. Se a ideia já era trazer o Danilo ao 11 inicial, mesmo que o Wanderson não estivesse suspenso do jogo. Ele disse: Marcelo, eu não posso te garantir, mas depois de toda a partida a gente faz uma análise para entender o que deu certo e o que deu errado. O Wanderson está sendo muito bem quisto na parte ofensiva, mas defensivamente ele não traz a segurança que o Danilo pode agregar para a seleção brasileira. O Dorival não quis revelar, mas disse que essa análise certamente seria feita, mas como houve a suspensão, aí não tem jeito, o Danilo vai ser o titular da pentacampeã mundial nesse último duelo da temporada. Então o time tem Ederson, Danilo, um dos capitães, Marquinhos, o nosso outro capitão, Gabriel Magalhães e Abner no meio de campo, com Bruno Guimarães na cabeça de área, Gerson, que se recuperou 100% da indisposição intestinal, daquele piriri, né? E no comando da armação, Rafinha. Aberto do lado direito, Savinho, do lado esquerdo a presença do Vinícius Júnior e no comando do ataque, o Igor Jesus. 2 informações importantes sobre testes que o Dorival realizou nessas atividades para o decorrer do segundo tempo. Uma é o Luiz Henrique por dentro. Esse teste é curioso,
Porque o Dorival ele não convocou outro 9. Para mim, essa foi uma das falhas dessa lista do técnico Dorival. Se ele quer ter um 9 de ofício, ele precisa trazer um outro 9. Eu sei que ele não está contente com a minutagem que o Endrick está tendo no Real Madrid, ele não está vendo na característica do Evanilson, do João Pedro, do Rodrigo Muniz, aquele centroavante estilo Igor Jesus, estilo Pedro, que ele deseja ver na seleção brasileira. Mas se ele quer jogar com 9, está muito claro isso, que para 2026 ele vai jogar com 9, que ele entendeu que foi um erro jogar sem um camisa 9 durante boa parte da Copa América, e sobretudo um camisa 9 mais fixo, que faça um bom trabalho de pivô, mas possa também tentar saltar a linhas, encontrar o espaço atrás da linha defensiva. Ele precisava ter trazido um outro camisa 9 para essa lista da seleção brasileira. Eu imagino que vai ser algo que ele percebeu nessa data FIFA. Esse tem sido um probleminha das listas técnico do Dorival. Na Copa América eu lembro que ele encheu o time de volantes e acabava não tendo soluções ofensivas. Agora o time está cheio de pontas e ele precisa trazer um ponta para fazer a entrada ali, um miolo do ataque. Então o Luiz Henrique foi testado por dentro, e aí ficaria Luiz Henrique por dentro. Isso é uma opção para a segunda etapa, tá? Savinho do lado direito, Vinícius Júnior do lado esquerdo, ou as circunstâncias, né? Com o Estevão entrando na vaga do Savinho, Gabriel Martinelli entrando na vaga do Vinícius Júnior, e o próprio Lucas Paquetá podendo entrar na vaga do Rafinho, o Andrés Pereira entrando na vaga do Gerson. É mais ou menos essa a composição do time reserva da seleção brasileira. Então o Luiz, ele tem uma grande chance de entrar na vaga do Igor Jesus durante o segundo tempo. Um outro teste, e aí esse a gente já tinha trazido para você desde o treino regenerativo, era que, apesar do técnico Dorival Júnior estar muito convicto que o Bruno Guimarães mais uma vez poderia ser titular, ele voltou a testar mais o André. O André foi utilizado durante boa parte dos treinos para ele fazer o seguinte movimento: liberar um pouquinho mais os laterais, encaixar o volante. Ao invés de encaixar o lateral direito para fazer essa construção, ele pode, por exemplo, colocar o Dodô, encaixar o André, dar amplitude para o gramado, atacar com 7, com o primeiro volante mais encaixado ali na entrada da grande área, algo que ele não pensa em fazer com o Bruno Guimarães, mas o André pode ser essa solução para o segundo tempo. E aí o time poderia, inclusive, jogar sem um lateral. Encaixa uma linha de 3, bota 2 pontas, e não seria nem algo novo, não. O técnico Dorival Júnior chegou a fazer isso nas últimas datas FIFAs, tirando um lateral e botando Martinelli no esquema que defendia com 3, naquela primeira linha atacava com 7 para o terço final do gramado. Uma outra informação muito importante é que o Dorival Júnior, além de ter batido o martelo para essa escalação, que termina o ano de 2024 para a seleção brasileira, ele definiu que o Vinícius Júnior não vai ser o cobrador de pênalti. O Dorival foi perguntado sobre isso, ele meio que se esquivou ali de dizer quem tinha que ser o cobrador, mas deu a entender que foi um papo ali entre o Rafinha e o Vini, que o Rafinha, num bom coração, entendendo o momento do Vinícius Júnior, deu a bola para o Vini, bateu o pênalti. O Vini, por esse momento de muita pressão que ele está vivendo à frente da seleção brasileira, ele acabou desperdiçando, e aquilo ali fez muito mal para a sequência da partida do craque do Real Madrid. O Dorival disse que os dois eram os cobradores, os dois eram opções, deu a entender que foi uma conversa ali entre os dois jogadores na hora da batida, mas bateu o martelo que se tiver penalidade, que se tiver falta, hoje o cobrador do time titular da seleção brasileira se chama Rafinha. Não tem outro. Claro que no decorrer da segunda etapa, você tem o Andrés Pereira que bate meio uma falta, você tem outros jogadores que podem ocupar ali a função, mas hoje o cobrador de bola parada da seleção brasileira, na ausência do Rodrigo, na ausência do Neymar, se chama Rafinha. O camisa 10 da nossa seleção nessa data FIFA, o camisa 11 do Barcelona, ele que fez um golaço de falta durante a Copa América contra o Paraguai, voltou a fazer outro golaço de falta contra a equipe da Venezuela. Então é importante que o Rafinha ganhe essa maturidade. É um jogador que pode fazer mais de uma função dentro do gramado e está cada vez mais prestigiado. Eu ouso dizer que dificilmente o Rafinha sairá do time quando Neymar e Rodrigo voltarem. O Dorival vai ter que se virar, né? Vai ser uma dor de cabeça boa. Como é que escala o time? Tendo Gerson, tendo Neymar, tendo Rodrigo, tendo Vinícius, tendo Rafinha, e querendo jogar com um 9. Como é que bota essa galera toda para jogar? É sempre importante, é verdade, ter opções no banco de reservas. É claro que isso é uma preocupação para março, mas eu já te adianto que o Rafinha está ocupando uma posição de protagonismo na seleção brasileira. Isso tem agradado muito o técnico Dorival, e tomara que essa responsabilidade que o Rafinha está trazendo para ele tire um pouco esse foco do Vinícius Júnior, para que o Vinícius Júnior se sinta mais leve. Mais importante até, imagino eu agora,
do que ajustes finos, táticos, no último treino do ano de 2024, não é num treino que você vai corrigir ajustes finos, táticos, não. É o Vinícius sentir à vontade com a camisa da seleção brasileira e ter a oportunidade de dividir esse protagonismo com o Rafinha dentro das 4 linhas, com o Savinho, com o Luiz Henrique e com o Estevão. Vamos ouvir o técnico Dorival Júnior, porque ele fala sobre a importância de ter jogadores como o Rafinha que desempenham mais uma função dentro do gramado. Esse está sendo um critério que está valendo muito nas listas do técnico Dorival. Ele olha para os jogadores brasileiros. Quem pode fazer mais de uma função? Quem pode desequilibrar em mais de um aspecto dentro do gramado? O Rafinha pede passagem. Não é só ele não. O Estevão pode jogar por dentro, o Danilo pode fazer zaga e lateral, o Bruno Guimarães pode fazer primeira volância, segunda volância, o Gerson pode jogar de segundo homem, mas cair de flutuador mais avançado. Então são vários nomes na seleção brasileira que estão ganhando prestígio sob o comando técnico do Dorival Júnior, porque podem fazer mais de uma função. E o Dorival fala sobre esse tema. Só Danilo. É uma característica que a gente procura, por quê? Porque dentro de uma necessidade, e nós já tivemos, só para vocês terem uma ideia, em 5 convocações, após as convocações foram 19 cortes. Então é para vocês verem que é um dificultador, um pouquinho maior, mas nada também que gere assim um problema extra. Eu acho que nós estamos num processo de também conhecermos um pouco mais alguns atletas, dando uma oportunidade, tentando manter uma estrutura, para que exista uma adaptação rápida. Então, tudo isso são sinais de que as coisas estão começando a caminhar. Eu vejo isso, é claro, é nítido, é natural que você precisa transferir ou transformar tudo isso em resultados. Ainda não aconteceram da maneira como nós gostaríamos e queríamos, talvez, mas nós estamos num caminho interessante. E os jogadores estão entendendo tudo isso. Eu espero, sinceramente, que daqui para frente os nossos resultados sejam ainda melhores em razão daquilo que nós temos visto aí em treinamentos, a segurança com que a equipe está começando a se comportar. Essas 3 apresentações agora, setembro, outubro e novembro, foram mais próximas, então nos deu possibilidades de um contato muito maior com esse grupo, e eu acredito que tenhamos acelerado um pouco mais aí ou diminuído essa distância que exista, né, entre aquilo que está sendo proposto e aquilo que está sendo assimilado. E essa assimilação ela está acontecendo de uma maneira mais rápida, porque as apresentações foram muito próximas. Então deu tempo de mostrarmos tudo aquilo que nós gostaríamos, e não aquela lacuna que ficou entre uma competição e outra, quando se apresenta um novo grupo totalmente diferente e você ainda buscando correções lá de trás, de repente, de 3 meses atrás. É uma situação que complicou um pouco mais esse processo todo de uma readaptação, ou da busca de uma equipe ideal. Tanto o técnico Dorival Júnior, que volta a abrir e terminar um ano com a seleção brasileira tendo o mesmo treinador. A última vez que isso aconteceu foi em 2022, quando o Tite já vinha do ciclo desde 18 e entrega o cargo depois da eliminação contra a equipe da Croácia. Sempre bom lembrar que o Edinaldo já sabia desde janeiro daquele ano que o técnico Tite não seguiria à frente da seleção brasileira, mas estabeleceu a opção de buscar um novo treinador apenas no ano de 2023. Acabou que tentou Ramon Menezes, tentou Fernando Diniz, e agora o técnico Dorival Júnior completa um ano à frente da pentacampeã mundial. Dia 13 de janeiro, né, foi a apresentação do técnico Dorival Júnior como treinador da maior seleção do planeta na sede da CBF. Como eu disse, o time entra em campo com Ederson no gol, Danilo na lateral direita, Marquinhos e Gabriel Magalhães na dupla de zaga, no setor esquerdo o Abner, meio de campo com Bruno Guimarães e a presença do Gerson, ataque com Rafinha, bem centralizado, do lado direito Savinho, do lado esquerdo Vini, e no comando o Igor Jesus. O Danilo volta naturalmente a vestir a braçadeira de capitão da seleção brasileira, que foi do Marquinhos, durante o período que o Danilo em tese estava barrado, né, com opção no banco de reservas da seleção brasileira. Se faria alguma mudança? E como é que você está pensando nesse 2025 da seleção? Confiante no trabalho do técnico Dorival Júnior?
Em sequência, a gente vai trazer mais informações sobre a maior seleção do planeta aqui no canal da Litoral News, por isso eu conto com o seu like, conto com o seu moral, seu comentário sempre muito importante. Eu sou Marcelo Marinho, direto da Boa Terra, tô na cola da maior seleção do planeta em busca do hexacampeonato.